Fala pessoal, aqui é Bárbara Gimenez, diretamente do podcast Governança 4.0 e hoje nós vamos trazer um convidado mais do que especial para falar sobre formas de investimento, como trazer investimentos, como ser ousado, inovação para trazer investidores de alto calibre para o seu negócio. Aqui no podcast Governança 4.0, nós falamos sobre ações que podem mudar o seu negócio, tanto da sua vida pessoal, como na sua vida nos seus negócios. Eu quero trazer para vocês aqui insights de transformação. Estou com um grande amigo meu, Mário Mendes, que hoje vai me ajudar a entrevistar ele, Ricardo Bellino. Tudo bem, Bárbara? Como vai? Grande prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Mário, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado, viu? Pô, tô em desvantagem, 2-1. 2-1. Olha só como é que é isso. Mas você dá conta. Ricardo, pra gente aqui é uma honra receber você aqui com a gente. Você tem uma história fantástica. Eu acredito que você vai conseguir trazer insights para os nossos amigos aí que estão do outro lado. Né? Você que está me vendo aí, já deixa o seu like, já curte aqui esse episódio com o Ricardo Bellino, que eu tenho certeza que vai trazer um insight aí para o seu negócio. A gente vê, né, Ricardo Bellino, que a gente precisa, às vezes, crescer o nosso negócio, trazer investimento externo. E você tem uma história, eu poderia dizer, ousada, inovadora. Quero que você conte um pouquinho essa sua história, que você já conta há tantos anos, mas que realmente é disruptiva. E principalmente para essas pessoas aí que precisam crescer e não sabem nem por onde começar. Tá bom, Bárbara, deixa eu dizer, eu gostaria de propor aqui uma dinâmica diferente. Eu sou um cara que gosta de provocar mudanças disruptivas, inclusive até para que as pessoas possam olhar aqui com uma visão diferente, tá? Então, duas coisas. Eu acho que a gente vive hoje num mundo tão conectado, com tantos acessos à informação, então eu vou me permitir não me aprofundar muito em biografia. Eu acho que as pessoas têm que ter uma das características que para mim são fundamentais para um empreendedor de sucesso ou uma pessoa de sucesso. Chama-se curiosidade. Então vai lá, faz um Google e vai descobrir a história. Porque ficar aqui falando da minha história é enfatizar o meu ego. E eu não quero. Olha. Eu quero trazer aqui uma visão sutil para falar de investimento, mas não investimento financeiro. O que as pessoas estão esperando ouvir, elas não vão ouvir de mim. Elas vão ouvir de mim sobre investimento em felicidade. Hoje o tema mais popular de Harvard, nos seus programas executivos, que trazem gestão modernas, revolucionárias, chama-se happiness. A ciência da felicidade está por trás do enorme sucesso na trajetória de executivos e na própria gestão de companhias. O entendimento do que é isso faz uma diferença enorme. E nós não estamos falando da felicidade romântica, poliana. Não, nós estamos falando na preocupação da gestão de uma empresa, nas suas lideranças, pela felicidade dos seus colaboradores, da felicidade dos seus sócios, da felicidade dos seus clientes. Está comprovado por uma grande pesquisa que a Harvard vem fazendo há mais de 70 anos, que pessoas mais felizes produzem mais, trazem mais resultado. Isso quer dizer que pessoas mais felizes ganham mais dinheiro. Empresas preocupadas com essa característica estão tendo melhores resultados, porque é de fato hoje uma necessidade preemente do gestor cuidar disso. E eu acho que esse é um ponto. Eu fui convidado para fazer uma conferência em Portugal de um grande banco e eu fui lá e falei, olha, eu não sei porque que me chamaram aqui realmente, porque eu não sou especialista, eu não sou economista, né? Eu sou um generalista, uma pessoa que se formou na escola da vida, que criou uma escola da vida para falar de mudança de comportamento, de mudança de atitude, de pessoas que estão querendo fazer histórias extraordinárias na sua vida e criar um legado. Não pessoas que querem enriquecer em uma semana, que já sabemos que não vão, a não ser enriquecer quem vende o produto, o infoproduto, que vende a fórmula mágica de enriquecimento rápido. Mas investir em felicidade paga dividendos que poucos ativos financeiros podem pagar. Investir em felicidade é preparar as pessoas que estão por trás das organizações a ter a capacidade extraordinária de ter acesso a tudo aquilo que o dinheiro não compra.
falar de mais técnicas de gestão ou de tendências, esse cara não sou eu. Porque eu não estou conectado nessa frequência na minha vida hoje. Eu passei de uma trajetória de vários empreendimentos de sucesso, onde o meu grande combustível foi o ego. Não apenas daqueles com quem eu me relacionava, que eram egóicos na sua grande característica, tanto John Casablancas na Elite quanto Donald Trump, mas eu entendi que tem um momento na sua trajetória, na sua vida, que você tem que virar a chave para o eco. Muda uma letra. E o eco é transbordar, compartilhar para transformar a mentalidade das pessoas. Se você não tiver esse compromisso, a sua organização ela não vai conseguir superar todos os conflitos e as adversidades e a competição que nós vivemos hoje, que transforma e elimina companhias do dia para a noite. E a gente vê isso o tempo todo. Se nós não entendermos que o grande investimento ele começa interno, e ele precisa ser feito numa mudança de pensamento para que você crie essa relação humana fortalecida por um dos pilares hoje da governança e da gestão, que chama-se felicidade. Inclusive, eu vou deixar de presente para você, para aqueles que te acompanham, uma planilha onde os seus seguidores poderão fazer um balanço do seu patrimônio emocional. Uau. Para entender como é que está o seu extrato da sua contabilidade a partir dessa perspectiva de que a felicidade precede o sucesso. Essa é a minha grande crença. Eu acho que é disso que eu posso falar. Eu não posso falar daquilo que eu não entendo e de que eu não domino. O que eu posso falar é do meu compromisso que eu tenho hoje na minha vida de ser um empreendedor ligado à educação, a uma educação que transforma a mentalidade. Aconteceu um episódio muito divertido quando eu estava durante a pandemia isolado, exilado na Ilha Verde de Sintra, lá em Portugal, onde eu morei 3 anos, os últimos 3 anos, e eu escrevia muito crônicas, escrevia um pouco todos os dias o que eu estava sentindo naquele momento, e eu estava totalmente isolado. Tinha ficado na casa com um cão e a família toda no Brasil. E aí um dia me provocaram que eu deveria escrever um livro para falar sobre essa mudança de mentalidade. Falei, bom, vamos fazer um upgrade do mindset. Para quem não sabe, mindset quer dizer mentalidade em inglês. Falei, perfeitamente. Já sei qual é o título, não sei que vai ser o final do livro, mas o título vai chamar Mind 8. Então, vamos fazer um upgrade do Mindset para o Mind 8. Sensacional. Então, mas o que é o Mind 8? O Mind 8 é ter esse olhar, porque nós vimos e assistimos o drama de bilhões de pessoas que sofreram e estão sofrendo até hoje as consequências, as sequelas de uma pandemia, de um monstro que veio nos assustar de uma maneira absurda, mas a forma como aquilo impactou as pessoas e como as pessoas reagiram àquela adversidade determinou o tamanho do dano que aquilo causou. Com certeza. Então, se nós não estivermos preparados para criar os anticorpos, para nos defender das subidas e descidas do mercado, dos desafios que nós temos todos os dias, grandes ou pequenos, não importa, você pode ser a Microsoft e Google, e você vê hoje uma guerra de tecnologia, de inteligência artificial, que pode desbancar a hegemonia de um grande gigante grupos, como a Google. E você via uma Microsoft Sim. que aparentemente estava envelhecida, um pouco cansada, que voltou babando e comendo tudo pelas beiradas e não vai deixar nada. Então, isso é uma referência, obviamente, muito, muito fora do contexto da realidade da grande maioria. Mas o que eu quero dizer é como estamos nos preparando, quais são as nossas verdadeiras estratégias de investimento. E vou lhe dizer mais, quando você é uma pessoa interessante, quando você assume, por exemplo, uma tese de investimentos na sua vida que pressupõe colocar a felicidade na frente do sucesso, investidores que fazem cheque olham para você diferente. Porque eles estão buscando pessoas competentes e capazes de sobreviver a qualquer adversidade. O investidor, ele não olha o business plan apenas.
Ele olha quem está por trás do business plan. Porque, às vezes, o business plan pode falhar. O mercado pode mudar. Com certeza. Mas as pessoas não. As pessoas, se elas tiverem valores inegociáveis e tiverem esse compromisso por criar essa dinâmica entre seus colaboradores, entre seus sócios, a relação com seus clientes, ele passa a ser um líder de fato. E tem falando de governança, para trazer dentro do teu enquadramento, uma tendência hoje muito forte, que é uma figura que não existia nos organogramas das organizações e que começou a aparecer agora fortemente nos Estados Unidos. No Brasil não existe essa figura ainda. E veio junto de um relatório da KPMG que fala de uma figura chamada o Chief Entrepreneur, o chefe empreendedor. Você tem o chairman, o presidente do conselho aqui em cima, e você baixa e você tem dois braços, o CEO e o Chief Entrepreneur, o chefe empreendedor, na mesma linha de hierarquia. Sim. Então, o que quer dizer isso? O CEO, ele é o responsável pelo dia a dia, pelo operacional, por fazer as coisas acontecerem como tem que acontecer. Mas ele não é necessariamente o visionário, o empreendedor que está olhando lá na frente. Ele tem uma postura muito mais executiva, exatamente, né? De executar. Então, trazer esse componente, essa componente do empreendedorismo dentro da governança da empresa, para manter sempre uma visão, a cabeça, né, no céu e o pé no chão. Tem que haver esse equilíbrio. Tem que existir alguém que não aceita não como resposta. Tem que ter alguém que é chamado de louco. E que tem alguém que acredita que tem coisas que podem ser feitas de uma maneira diferente para terem resultados diferentes. Porque se fizer a coisa do mesmo jeito, todo dia vai ter o mesmo resultado, ou pior, porque vai ter alguém fazendo diferente e tirando você do jogo. Mas, de novo, eu acho que, sem querer quebrar a tua pauta, mas provocando um pouco essa discussão, que não estava, obviamente, você preparada para ouvir, mas que eu acho que é muito legal as pessoas, quando vão ouvir um podcast sobre governança, sobre um tema de investimento, parar e pensar e dizer, peraí, eu estava aqui esperando que ele fosse me dar o passo a passo de como é que eu vou conseguir investidores para o meu negócio. Sim. E o que eu quero dizer é que você, para se preparar para ter investidores dispostos a fazer um cheque para botar no seu negócio, seja lá qual for, eu acho que hoje você precisa ter uma nova postura. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje pede um novo comportamento. E eu acredito demais que o dinheiro não é mais simplesmente o elemento determinante no sucesso e no desenvolvimento de estratégias de investimento. Mas eu acho que quando você coloca esse layer, quando você coloca esses valores que fazem uma grande diferença, de você ser uma pessoa que as pessoas confiem. Então, se você tem um negócio, você é um pequeno empreendedor, se você é enfim, né, tem uma organização que não é tão grande, mas você consegue estabelecer essa percepção, essa empatia com possíveis investidores, eu posso te dizer de cátedra e de experiência própria, as pessoas investiram em mim e não nos meus planos de negócio. As pessoas confiaram no meu entusiasmo, na minha coragem, na minha loucura, e eles tinham certeza que se não desse certo, eu ia arrumar um jeito até dar certo, porque isso é uma obsessão que eu tenho. Então, isso depende de você estar comprometido e alinhado com alguns valores. Esses são os meus. Tem outros que só pensam nos valores mais materiais. E está tudo bem. Mas, no meu caso, eu tenho que deixar uma marca. E essa é a marca que eu quero deixar, e quero deixar, inclusive, no teu programa, para falar sobre isso. Para provocar as pessoas a raciocinarem, pensarem e sentirem isso. Para que elas façam um balanço na sua contabilidade, não apenas do seu imposto de renda, ou olhar o seu extrato de investimentos, e parar para se perguntar como é que está realmente a sua felicidade como investimento, tanto nos seus negócios quanto na sua vida. Se você não for isso, você poderá ter apenas dinheiro e ser um pobre de espírito e não vai conseguir desenvolver nada que realmente vai fazer a diferença. Essa é a minha forma de ver e de viver hoje. E de viver hoje. E quando você conseguiu
trazer esses grandes investidores e ter essas atitudes disruptivas e inovadoras que você teve no passado, Sim. era mais ou menos o que você já aplicava? Mostrando o Belino com seus valores, mostrando o Belino com sua força, com a sua energia. Foi isso que fez você, muito mais do que um business plan, muito mais do que um projeto, conseguir trazer esses investidores? No meu caso, que pode-se dizer até sem falsa modéstia que é uma exceção, sim. Porque, de fato, sem querer, e não foi uma presunção de tentar vender a marca Belino, isso aconteceu... Até porque na época não existia. Mas a minha postura, esse entusiasmo, foi um grande diferencial. É um mindset diferenciado desde lá da frente. Muito mais do que business, um mindset. Para mim é. Isso, para mim, é claro, Mário é um exemplo de uma experiência que me causou uma enorme surpresa, né? Mário, não sei se você sabe, talvez não saiba, né? Eu recebo uma mensagem do Mário algumas semanas atrás, direcionada para mim por meio de um terceiro, porque ele não tinha meu contato, né? E ele me contou uma história que me emocionou. Mário acompanhava o seu pai, que era um artesão, um profissional que fazia móveis, etc. E o pai dele foi contratado por mim para fazer os móveis do meu escritório aqui no São Paulo, nos Jardins, da sede da Elite no Brasil. Um grande projeto, um escritório lindo. E Mário tinha 13 anos naquela época. E Mário, então, estava lá ajudando o pai no seu ofício e Mário me observava. Então, Mário fez uma declaração contando o que aconteceu. E eu nunca podia imaginar, não me lembrava dessa situação, mas marcou ele. E ele reputa que o impacto que eu causei inadvertidamente transformou a mentalidade dele, motivou ele, e ele reputa parte, de alguma forma, desse sucesso que ele tem como empresário, como empreendedor, a esse momento onde ele tinha 13 anos e eu tinha 20 anos. Então, tínhamos uma diferença, podíamos ser irmãos, né, naquela época, mas existiu ali um momento. Então, eu acredito demais nisso, sabe? Então, ele percebeu em mim essa característica. Ele não me vendeu nada, ele já tinha me vendido. O serviço já estava comprado. Ele estava me entregando um serviço, mas ele não estava ali apenas para pintar as ferragens daquele móveis. Ele é um cara que tem uma curiosidade, uma perspicácia, e ele estava olhando além daquilo, entusiasmado, como qualquer menino de 13 anos, com aquele ambiente, modelos lindas, maravilhosos, entrando e saindo. Obviamente, não é tão difícil. Mas ele foi além disso, né? Ele não ficou só no superficial. Ele foi entender ou tentar pescar o que aquele cara jovem conseguia fazer, aquele movimento todo, e aplicou para ele. Então, assim, eu acho que isso é o que faz a grande diferença, na minha opinião. No meu caso, foi esse meu DNA de ter essa postura, de ser esse cara extrovertido e que não aceita não como resposta e que é realmente uma máquina de processar as coisas até as coisas darem certo. Eu tenho uma capacidade, muito possivelmente maior do que a média, de gerenciar, né, conflitos e antagonismos e teorias de conspiração de que as coisas não vão dar certo, né? Eu tenho uma tese de que comigo as coisas elas nascem com uma grande chance de dar certo e não de dar errado. Eu corro o grande risco de dar certo e não corro o grande risco de dar errado. Por isso que eu tenho esse entusiasmo e esse senso de humor de ver as coisas de uma maneira diferente e me relacionar com pessoas. Os meus investidores, os meus sócios, se tornaram grandes amigos, porque eu nunca fui vender nada para eles. Eles queriam, de alguma forma, participar dos processos e dos projetos, porque eles queriam fazer parte de uma história. E eu sempre fui capaz de convidar as pessoas a ser coautores das minhas histórias, e não simplesmente clientes, para comprar, para pagar os meus sonhos, para atender os meus caprichos, para me fazer ficar rico e famoso. Eu nunca tive essa agenda. Então, cada um tem que entender qual é a forma que vai se relacionar com as outras pessoas. No meu caso, esses valores e essas posturas me ajudam e me ajudaram demais. Então, eu só posso compartilhar aquilo que eu vivi, o que eu vivo e que eu acredito. Então,
Eu acho que essa é uma contribuição muito genuína para poder que as pessoas percebam. Alguns vão entender mais ou menos e vão aceitar ou não. Às vezes não entendem, não têm essa compreensão. Mas eu vou voltar. A gente vive hoje um mundo, não fosse isso, a maior escola de negócios do mundo, ou uma das maiores, que é a Harvard, não teria o seu curso mais popular no seu cardápio de programas executivos, que chama-se Felicidade. Então, alguma coisa nós temos que parar para pensar, para entender, para estudar, para dominar, para a gente poder, de fato, tirar proveito de tudo isso. Fantástico. Com certeza. E até vou provocar você um pouco, Mário, porque eu acho assim, eu também sou uma curiosa. Preciso te falar isso, também sou muito curiosa. E quando eu vejo assim mentalidades como vocês, conheço o Mário já esteve com a gente várias vezes aqui no podcast, me ajuda muito a pensar nessa dinâmica. E sou muito grata pela vida dele por isso. Eu fico vendo que o Mário é uma pessoa que tem uma mentalidade diferente, que você é uma pessoa que tem uma mentalidade diferente. E como pessoa... E nascem com isso? A pessoa nasce com essa chama? A pessoa nasce com esse olhar diferente? Porque, querendo ou não, você estava lá, um menino trabalhando, ele com 13 anos observando, ele teve um insight diferente. Quantos meninos não estavam ali te olhando que hoje não são nada da vida, ou não tem uma empresa, ou não tem uma postura como ele tem de um empresário de sucesso? Isso nasce? Isso tem como desenvolver? Quero que você me fale um pouquinho disso, Mário. Bom, na minha visão, é possível desenvolver, mas existe um componente ali que é próprio de cada um de nós. É fruto da nossa vivência, da nossa experiência, às vezes de uma relação familiar, de sempre trabalhar e sempre ter o olhar atento a pessoas que, de fato, faziam mais, né, do que se pedia para ele naquele momento. Então, eu tenho claramente, Lino, até falei para ele, eu lembro da Salem, de tantas outras pessoas de 28, 26, 30 anos atrás. Então, aquilo ficou tão marcado, isso pela atitude, a forma como falava com as pessoas, a forma como tomava as decisões. E mais ainda, o apetite que tinha para tomar risco. Então, não é porque eu tinha 13 anos, eu já sabia o que é tomar risco, porque eu via meu pai tomando risco todo dia. Né? A diferença é, talvez, o volume e a exposição que aquilo dá. Mas o Belino, muito extraordinário o que ele disse. Né? A gente fala de felicidade. Esse aqui é um podcast de governança corporativa. E tem muita pessoa e muitos membros de conselho e muitos diretores que vão ouvir e vão assistir que estão infelizes. Às vezes porque a empresa cresceu e ele não tem sucessão. Às vezes porque ele está numa crise e não se aconselha. Então, eu queria provocar o Belino para pessoas que estão nessa situação, que não tem esse componente e não tem essa automotivação e essa resiliência. O que fazer, Belino? Se você, em algum momento da tua vida, você se viu sozinho nessa tomada de decisão, embora você seja, como você mesmo disse, e eu posso oferir isso, acima da média, essa capacidade de resistir a problemas e mais ainda de se superar. Mas nem todo mundo é assim. E que lição que você daria para essas pessoas que estão nesses conselhos e mais ainda estão nessas empresas e não têm sucessão e mais ainda quer ser feliz e não enxerga que aquele negócio possibilita essa felicidade plena como nós estamos falando aqui? Mário, eu diria o seguinte, o primeiro ponto é tomar uma decisão, né? É aceitar, né, uma situação e dizer o seguinte, espera aí, quais são o conjunto de valores que eu tenho hoje, o que está me fazendo me sentir infeliz? Porque se a gente não fizer um diagnóstico da nossa própria doença, daquilo que está nos incomodando, e se a gente não sabe, tem que se consultar com alguém que saiba. Né? Nesse caso, não é um médico, talvez seja alguém que possa trazer uma visão diferente de gestão para uma nova governança. Um conselheiro que tenha uma visão diferente. Porque, por muitas vezes, o teu drive é simplesmente o crescimento a qualquer preço, o enriquecimento a qualquer preço. O que te faz teoricamente feliz é a percepção de reconhecimento de sucesso, que muitas vezes é medido pela quantidade de dinheiro que você tem na conta do banco. Até a hora que você se cansa disso. É isso aí. A partir do momento em que você vive o que eu vivi em Key Biscayne, que é o que eu chamo de gaiola de ouro. Você tem todos os brinquedos, você tem todos os recursos, mas você não está pleno, você não está feliz. Você não chegou tem a esse propósito. ponto. Eu vivi isso. Depois de todo o sucesso alcançado. Isso. Então, assim... Eu também. Esse sentimento da gaiola de ouro, que eu acho que ele representa bem... Assim, né, figurativamente esse momento, eu acho... O que eu poderia dizer? Eu acho que se a gente tem que trazer alguém para fazer uma medição disso, né, e trazer um tema que possivelmente não está ainda incorporado na cultura organizacional, que é trazer
os especialistas em ciência da felicidade, que não é, de novo, ninguém que vai contar história romântica. Hoje, a ciência da felicidade, inclusive é o tema, é tratado num altíssimo nível, inclusive tem os felicitadores, né? Eu tenho essa minha amiga, a Sandra Teschner, que é a maior autoridade em felicidade hoje no Brasil, que presta consultorias e faz palestras para falar disso, de como a felicidade afeta positivamente, ou a ausência dela pode gerar prejuízos imensos, tanto do perspectiva individual de uma pessoa, quanto da organização. Ela fala isso na parte corporativa? Completamente. Nossa, eu quero ela aqui. Não, ela estará aqui com certeza. E vai falar com muita propriedade e é uma amiga queridíssima. Então eu diria que esse tema, eu acho que hoje, para mim, é o tema fundamental. Eu acho que alguém que está vivendo esse conflito, esse momento, precisa reavaliar de novo a sua contabilidade com esses princípios, esses valores, para tentar enquadrar e entender como fazer essa transição. Porque se os valores não estiverem alinhados, vai ser muito difícil. E muitas vezes vai haver uma renúncia e vai haver uma perda, mas há a compensação mas ao longo a perda do tempo. é natural e é normal, e a dor da perda é fundamental. Tem que aceitar. Com dor e com medo vai assim mesmo, porque não tem jeito. O que minha avó dizia, o que arde cura, o que aperta segura. Então, às vezes, a dor é necessária, né? O parto, né, vem com dor, mas traz a vida. Então a gente tem que ter esse desprendimento, essa capacidade de dar à luz, às vezes, a uma nova vida, a uma nova forma de gestão, de governança na organização. E eu vou insistir, eu acho que realmente trazer essa questão, né, da felicidade individual primeiro, né, do gestor, do líder da companhia, que é o cara que tem que dominar o seu latifúndio ali, os seus liderados, né? Eu acho que é muito importante qual é realmente a mensagem, como é que você está se relacionando, qual é a sua preocupação com a felicidade do outro. Isso parece brincadeira, mas isso é mais sério do que você imagina. Estar realmente comprometido com a felicidade do seu sócio ou do seu funcionário. Exatamente. Isso não é política de RH, querido. Isso é muito mais do que isso. E qual a influência dessa sua postura na cultura organizacional? Porque muitas vezes isso é um componente de um único membro ou de um único empreendedor, só que a empresa é grande. Mas você precisa, assim, o exemplo tem que vir de quem lidera, né? O líder verdadeiro, ele não faz disso um discurso bonito. Ele tem que incorporar isso e aplicar isso e exercitar isso e escutar e fazer com que essa roda gire. Isso que vocês estão falando muito é muito uma cultura organizacional. Eu gosto muito do João Adib, da CIMED, e ele fala muito isso. Eu gosto muito quando ele fala assim, não adianta eu andar de jato e o meu funcionário não ter um banheiro decente para usar na empresa. Né? Isso não é orgânico, isso não é um círculo virtuoso, é um círculo vicioso. Com certeza. E quando a gente fala de ESG, que é o que está hoje em alta em todas as organizações, a gente vê que a importância do equilíbrio com todos os stakeholders, a gente tem que ter essa tranquilidade, essa transparência, desde o teu fornecedor, com o seu funcionário, com os seus sócios, que aí eu acho que está muito ligado no que você está falando aqui pra gente. Eu acho que, de novo, eu acho que é uma reflexão profunda. Eu vou deixar para você e depois você pode colocar o link. Eu acho que é muito interessante, né? No mundo que a gente está vivendo, no ambiente e num enquadramento como o seu canal de podcast, né, para falar sobre essas questões, trazer algo que é disruptivo de fato, né? Porque ele vai incomodar as pessoas, ele vai gerar dor, ele vai gerar constrangimento. Eu acho que antes de pensar nas estratégias maravilhosas de como eu vou captar investidores, fazer esse balanço já será um serviço maravilhoso para quem está nos assistindo aqui. É um balanço interno. Você é o ativo mais valioso no seu evaluation. Você é um ativo. Você é. Você realmente é. Então, se você entender isso e tiver alinhado com esses princípios e valores, você vai se tornar alguém que as pessoas vão querer estar mais próximas. Você quer mitigar risco. Mitigar risco é investir em quem tem mais capacidade de superar adversidades e, para isso, essa pessoa tem que estar bem. Se ela não estiver bem, ela vai fracassar, ela vai fraquejar no primeiro temporal que vier e vai esperar que venha uma solução. Eu sempre digo, nesse livro eu escrevi, você pode escolher duas coisas, ou você espera a chuva passar,
ou aprende a dançar na chuva. É uma mente resiliente. É isso. Compliance é commodity. O que faz a diferença é esse componente que É o isso aí. Benito está dizendo. É isso aí. É obrigação você ter transparência, é obrigação É isso. você ter equidade, senão você não entra no jogo da competição e você também não vai usufruir dos benefícios de captação de recursos. Mas esse componente motivacional é o que vai fazer a diferença para você atrair um cheque até maior do que aquele que você estaria disponível para você se você fosse apenas a empresa padrão. Mas a minha provocação de trazer esse tema é que eu vivo isso muito no meu dia a dia, né? Trabalhando com gestão profissional, entrando em empresas médias, empresas familiares, e muito me assusta a falta de um ensinamento básico de gestão. Então, assim, eu entro em grandes empresas e vejo que empresas poderiam estar num próximo nível de verdade, mas que não faz o arroz com feijão, que não faz o básico ainda. Então, há muita intenção de trazer esses temas, de você ali, como você ter uma postura melhor, como você trazer investidor. Às vezes o cara nem sabe disso, que ele tem uma empresa tão boa, que ali o negócio dele é tão legal, que ele pode trazer investidor interno e que isso pode triplicar de tamanho. Mas às vezes, Bárbara, se ele está triste, a cultura é triste. Por que ele não sai dessa estagnação? Exato. Porque, de fato... Mas eu acho que às vezes a pessoa não tem, e aí volta para o mindset, o que ele falou agora. Não sabe que ele merece isso, tem crença de merecimento, Exato. crença de capacidade. E aí ele não sabe nem quem ele é, por isso que ele não se vê em um próximo nível. E tem uma outra questão, só um comentário que eu acho que também é interessante, é o seguinte. Antes de você querer pegar meu cheque para eu investir no seu negócio, eu quero saber o que você está fazendo para investir em você. Você está investindo em você? Você está investindo na sua organização? Porque querer o cheque de um sócio rico é fácil. Mas eu quero saber o seguinte, e você investe em você mesmo? Você acredita no que você fala? Você bota na prática o discurso que você tem no mural da empresa? Você investiria em você mesmo? É isso mesmo. Exato. Se você não investir em você, queridão, esquece que não vou botar um tostão em você. Sabe, Belino, eu vejo muito isso, e isso é quase que diário, de você ver pessoas defendendo tese de investimento. Mas espera aí, você já vendeu a sua casa para colocar no teu próprio negócio? Não. Por que você quer que o outro venda? É isso. Então, é assim, se você quer ter um negócio, tome você o risco primeiro. Não vá querer passar essa responsabilidade para outro ou entregar uma batata quente na mão de outro. Então, tudo a ver. Que até a internet acabou fomentando muito isso, Tudo né? a ver. Muito Se isso. você acredita, você é o primeiro a investir. Exatamente. Gostei dessa, Mário. Gostei dessa. Porque realmente, né, a gente acaba vendo, né? Eu acredito até que a internet ela deu uma piorada num cenário para pessoas que não têm aí o mínimo de ensinamentos, que não têm o mínimo de cultura. Ela acaba sendo levada como manada. Sim, Então, sim. eu vejo, até mesmo na parte de investimentos, vários players falando de investimento, viva de aluguel. Viva de aluguel para uma pessoa que ganha o quê? Um salário mínimo? Que aí ela tem uma oportunidade do governo de ter um subsídio que é bacana para ela, porque o salário mínimo dela vai realmente ter um patrimônio, né? Ela vai conseguir ter um patrimônio, e aí ela ouve, às vezes, o player ali que está vendendo o curso, que está... Sim. Não, viva de aluguel, porque se você guardar seu dinheiro... E aí, qual a responsabilidade que nós temos das pessoas? Olha, Bárbara, falando de responsabilidade, o Belino colocou um componente aqui muito importante. Quando você vai buscar dinheiro de alguém, você tem que dar a certeza absoluta de que se realmente você tiver algum desvio naquele plano de negócio, você vai entregar de uma forma ou de outra esse projeto ou devolver o dinheiro para essa pessoa. Isso é honestidade. Hoje, você vê que muitos investimentos acontecem com uma boa governança, com um bom framework, com um bom business case, com um bom M&A, mas o empreendedor está vazio e vai perder dinheiro. E perder dinheiro dos outros. Que foi o caso Americanas? O caso Americanas é um deles, né? Mas aí eu estou falando de uma empresa muito maior, de capital aberto. Eu estou falando de investidores menores, dessas empresas, dessa moda agora de investidor anjo, que o investidor às vezes coloca 100 mil reais, captou de um cara que foi mandado embora, ele tinha esse dinheiro. Isso é uma irresponsabilidade muito grande, porque o componente de governança, de fato, as pessoas têm capacidade de olhar isso com muita clareza e entender. Só que, será que aquilo vai se realizar? Então o investimento no empreendedor e na capacidade dele de superar adversidades, não só. Então, você precisa ter uma soma de ambos, que não é uma realidade. É aquilo que eu disse. Muita gente pegando investimento, dinheiro dos outros, mas nem colocou o seu primeiro. Então, eu acho que isso é um componente
se observar, a gente fala muito na governança corporativa e a gente esquece que são indivíduos e pessoas que estão realmente construindo a governança corporativa nessas empresas. Eu acho que essa governança vem de uma governança humana antes. Sim. Como é que você está gerenciando esses ativos que é você? Como é que você vai se relacionar com o capital, com alguém que vai botar dinheiro? Quer dizer, o cara toma todo o risco, você brinca de fazer negócio, se der errado, você fala, que pena, deu errado. E não é nem o problema de você ir lá depois, por exemplo, executar uma dívida, uma confissão de dívida, porque não se trata da questão legal, é a questão moral. Se você tem um princípio, chama alguém para fazer um negócio e está tudo bem, você entra com o espírito empreendedor, com a execução, o outro entra com o capital, não tem problema. Mas e aí? Vamos lá, vamos testar. Deu errado. Me dê a chance de que no seu próxima outra loucura, você vai me recompensar. De algum jeito. Faz parte da atividade de risco. Me carrega no próximo Exato. negócio. Você me convidou para botar dinheiro na sua fábrica de pipoca. Deu errado. Agora você vai fazer uma fábrica de pamonha. Queridão, eu perdi 100 mil ali. De repente na pamonha você vai fazer 1 milhão. Então me carrega ali para ver se eu tenho a possibilidade. Aí você vai dizer, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Um negócio é um negócio é outro. Desculpa. Isso é a desculpa que você pode contar e você vai estar legalmente coberto. Mas será que é esse cara que o cara vai dizer, não, com esse aqui eu vou até o fim, porque ele vai, uma hora ele vai dar certo. Para esse nunca falta investimento. Nunca falta. Nunca falta dinheiro. Porque o cara comprou o cara, a atitude do sujeito. Tem esse tipo de atitude? Tem esse tipo de compromisso? Se não tiver, não Desconfio de todo mundo que todos os projetos deram certo. é isso. Esse cara é fake. Não existe. Entendeu? Então é isso, né? Eu posso fracassar com transparência. Fracassamos junto ou eu fracassei, mas na próxima você está comigo. É isso. Eu acho que Até dar certo. E voltamos para o tema, né? Sempre transparência, equidade, que são pilares que a gente trabalha hoje no ESG, que tem que ser aplicados de uma forma real, né? Falamos de transparência, o caso americano, não tem como não falar. Falou-se tanto em transparência, com tanto compliance, com tanta regra de auditoria. Com tanta governança. Mas se você não concorda Mas comigo... tinha um indivíduo tocando. Mas um indivíduo, eu sempre falo isso, né? Teve até um debate que eu tive com um convidado aqui no nosso podcast sobre esse caso da Americanas. Eu ainda acho, sinceramente, que foi um grande problema de cultura. Porque vou te falar uma coisa, quem que passa os dados para uma empresa grande, para uma Big Four fazer o controle? É a pessoa que está dentro da empresa. Quem que talvez alterou isso? Então existe um problema de cultura. Onde a cultura dessa empresa se perdeu em algum momento? Porque o que é a cultura da empresa dentro de uma empresa grande, pequena, média, familiar, enfim? São os seus princípios e valores. E como está o líder disso? Será que se perde quando vira uma SA? Não deveria se perder. Não, As claro que não. pessoas se perdem. É isso. Os processos são permanentes. É isso. Só que neste caso, né, não vou dizer para você que é uma cultura do indivíduo, é uma cultura da sociedade, porque isso não é uma particularidade do Brasil, isso já aconteceu nos Estados Unidos, isso já aconteceu na Islândia, isso acontece a todo tempo. É uma cultura, uma corrupção da sociedade, né, que manual nenhum, que papel nenhum vai colocar realmente regra para que isso não aconteça. É um indivíduo. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, vamos ter outro caso como esse. É recorrente, é normal. Infelizmente, é uma patologia do ser humano. Tem os seus desvios de conduta, de caráter, de valores, enfim. E a gente vai ver isso, não foi o último, não foi o primeiro, e infelizmente vamos ver, e o mercado está aí para isso, para pagar essa conta. Porque no final do dia é sobre isso que se fala. Não é de governança, não é de gestão, é de gente. Mas, Belino, olha, fantástico esses insights que você deu e essa sua fala. É uma fala com muita propriedade da questão da felicidade. Não adianta a gente fazer nada sem felicidade. Não vai valer a pena. Que adianta, ao longo de toda uma jornada, você terminar rico, sem família, sem amigos, sem parceiros. Subir o Everest. Sem mais saúde, ainda. querido. Sem saúde. Entendeu? Então, enfim, eu acho que assim, o melhor investimento que eu posso deixar aqui e contribuição é deixar para você compartilhar com teus seguidores um pouco isso. Esse artigo e essa planilha para fazer realmente e depois pedir para eles interagirem. Legal, e trazerem um pouco como é que foi o sentimento. Né? Não precisa trazer uma cópia da sua declaração de renda, da sua renda emocional, mas como é que foi a experiência de ter que se enfrentar com colocar dados, porque ali você não pode
maquiar os dados. Você tem que falar a verdade. Você tem que ser honesto com você mesmo. Você tem que ser honesto com você mesmo. Essa foi a base do IPO pessoal? Do seu evaluation em tese pessoal? Foi. Na verdade, tinha uma análise empírica, né, de uma marca feita por uma empresa que trabalha nesse segmento de marcas e patentes, avaliando um pouco a minha trajetória e um pouco as transações que eu fiz durante essas 3 décadas e meia, se atribuiu um valor que foi dado referencial... A sua capacidade de geração e impacto na sociedade. É isso, em 78 milhões, e eu entendi que eu queria dar, vamos dizer, liquidez para aquilo. Né? Então eu usei o raciocínio metafórico do negócio, né? Analógico, e aí eu peguei e descobri... Né? Primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi integralizar esse ativo no meu balanço. Hoje, a minha companhia teve o seu capital social ampliado em 78 milhões. Esse é um ativo intangível de fato. Uau! Contabilizado, reconhecido pela Junta Comercial e pela Receita Federal, sem pagar nenhum imposto, porque é um ativo. É um ativo eu poderia ter colocado uma mesa. Eu já paguei o imposto sobre essa mesa. Eu não vou pagar imposto sobre o que eu valho. Agora, se eu vender a minha ação, aí eu vou pagar, obviamente, imposto sobre isso. Então, eu integralizei no meu balanço e aí eu fui buscar formas de dar liquidez. E aí encontrei uma história fantástica do Pelé, que há 2 anos fez o IPO humano dele em Los Angeles. Sim. E aí eu conversei com os empreendedores em Los Angeles e eles imediatamente me acolheram, me abraçaram e nós fizemos no 28 de abril do ano passado a oferta, o lançamento do meu pregão com uma precificação de $5.000 a minha hora e minha ação vale $83,33. Então, mas, de novo, é muito mais simbólico, né? Para mostrar o seguinte: primeiro, tempo vale mais que dinheiro. Isso é fantástico. 2, você é a sua melhor marca, meu amigo. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo para construir a sua reputação, que vai preceder qualquer plano de negócio que você apresente para qualquer investidor? As pessoas compram você. Não é... Cuide de você. Exatamente. Então, para mim, essa constatação, a materialização desse valor, não é o valor em si, é o intrínseco. É o que ele traz de lição para mim. Na verdade, assim, eu olho e digo, poxa, eu realmente cuidei da minha reputação. Né? Não fosse assim, eu não teria uma avaliação como essa. Sim. Inquestionável, incorporada no meu balanço. É o meu patrimônio. A maior herança que eu posso deixar para as minhas filhas é isso. Agora, a dar a liquidez a isso vai depender delas. Eu dou liquidez todos os dias ao meu tempo. Claro. Isso eu faço. Então, agora, como é que você vai trabalhar essa... Porque essa reputação ela não é transferível. É intransferível. Intransferível. Mas ela faz você lembrar de que vale a pena cuidar de algumas questões para você ter uma reputação, para você ter uma marca que tenha respeito e admiração das pessoas. Óbvio que você não quer falar da sua biografia, mas quando você pega o impacto social que essas ações do câncer no alvo da moda teve, Sim. a quantidade de vidas impactadas. Um projeto fantástico. Com certeza, esse valuation está Tá tudo bem. É verdade, mas de novo, o problema não era o número em si, né? Mas, de fato, ações sociais que eu venho promovendo há muito tempo, elas têm um impacto muito grande na minha vida e na vida de milhões de pessoas. E essa campanha do câncer de mama que eu trouxe para o Brasil lá em 94, de uma ideia que parecia que não ia funcionar muito bem, que o próprio fabricante da camiseta achou que não ia vender muito, e eu vendi 14 milhões de camisetas. E o mundo não falava em ESG, não sabia nem o que era ESG, isso. nem nada disso. Então, assim, quantas vidas foram impactadas por um processo de educação, de empoderar as mulheres para entender que o autoexame salva vidas? Então, de novo, as minhas ações, quando foram listadas, eu doei, assim... Doei formalmente para o Gerando Falcões, do meu amigo Edu Lira, 10% das ações que eu listei. Eu listei $2,5 milhões em ações para o primeiro lançamento. E eu doei 250 mil para o Gerando Falcões, que serão integralizadas ou liquidadas quando forem negociadas de fato, quando elas forem transformadas. Sim. Mas a intenção quando eu leio, por exemplo, a declaração do Edu Lira na abertura do meu livro, aí você vê esse impacto. Quanto vale? Sim. A percepção, a opinião de um líder como aquele jovem
maravilhoso, a sua iniciativa. Quanto que vai gerar, quanto não vai gerar, é secundário. Eu fiz uma coleção de arte, reciclei 150 mil cápsulas de café Nespresso e fiz uma coleção de arte quando eu estava vivendo o meu sabático lá em Miami, há 14 ou 15 anos atrás. A famosa escultura do Obama. Exatamente. E fiz vários personagens, são 50. Você fez? Eu fiz. E aí, o que acontece? Esses quadros estão sendo expostos, começaram lá no Sorro, em Nova York, hoje estão numa galeria em Lisboa, e eu vou trazer agora para o Brasil. Inclusive, vou fazer uma exposição no Museu do Café, em Santos, e vou doar o acervo para o museu. Mas só para dar um exemplo, o quadro do Steve Jobs, que nós fizemos, o retrato dele com 2.500 cápsulas cada uma, foi oferecido contra uma doação de 50 mil pounds no jantar do Gerando Falcões do ano passado. Uau. Então, assim, você realmente está comprometido com essa transformação. E o que acontece? Quando você tem essa agenda, você se conecta com pessoas que você não pode nem imaginar. Uma dessas figuras queridíssimas que se tornaram uma figura recorrente muito próxima de mim, um amigo querido, é o Paulo Coelho, que tem hoje o quadro dele na sala de jantar da casa dele em Genebra. Então, o que esse exercício criativo de transformar lixo em luxo me permitiu me conectar num altíssimo nível, não tem preço. Não tem preço, é único. Então, não tem preço. Então, assim, a gente precisa ser único. A gente precisa ser a nossa melhor marca. E a nossa marca tem que ser única. Ela tem que ter valores, princípios, como qualquer empresa. E mais ainda, porque nós somos a nossa própria empresa. Então, eu acho que eu sou o CEO da minha empresa. Mas eu escutei de uma figura que eu adoro, que é o Nolan Bushnell, que é o fundador da Atari. Atari foi para o videogame naquela época, estou te falando há 40 anos Inovador, atrás. né? O que é o PlayStation hoje, sim. etc. E o Nolan, que é o fundador, eu tive a oportunidade de almoçar com ele em Nova York, e aí eu o convidei para ser um presidente de honra da Escola da Vida, e ele falou: Belino, eu vou te dizer qual é a definição do CEO da Escola da Vida. CEO, criativo, entusiasta e otimista. Se nós, na nossa descrição da nossa função como CEO da nossa vida, eu acho que nós temos que combinar a criatividade, o entusiasmo e o otimismo. Se a gente tem esses três componentes, a gente tem uma grande governança. Com certeza. Para poder Eu fazer falo isso para todo certeza. mundo. Qual a diferença de um coordenador, de um gerente ou de um diretor CEO? Tecnicamente é nenhuma. Nenhuma. É apenas a capacidade que cada um tem de trabalhar com volume e resiliência. É isso. Muito bom, Bárbara. Muito Nós bom. tivemos uma aula aqui. Tivemos com o uma Belino. aula. E é fantástico, porque você é um cara que é inovação na prática, Sim. a vida inteira. Eu até falo com o Mário, é um cara que trouxe o SG, é SG desde quando nasceu, né? Ah, sim. Com tudo que você faz. E é um tema hoje que a gente fala todos os dias nas corporações de ESG, principalmente o S, né, que é o social. Sim. E muito do que você falou aqui é o que está dentro das companhias, é o que as pessoas estão tentando puxar, até mesmo quando a gente fala de mindset. Sim. E aí, para finalizar, falando de mindset, escola da vida. O que é? Como eu posso estar nisso? E o que você quer com essa escola? Então, a Escola da Vida é um projeto que celebrou esse ano 15 anos. Ele nasce com a publicação de um livro que eu lanço na Academia Paulista de Letras há 15 anos atrás, que de fato não é um livro, é um projeto de vida para mim. Na verdade, eu precisava construir um plano B de vida. E eu construí uma escola sem paredes, sem carteira, sem quadros negros, baseada na inspiração de pessoas autodidatas como eu, que não precisaram ir para a academia para se formar e empreender com sucesso. Aprenderam com os erros, reconheceram que os erros são a melhor escola, os melhores ensinamentos que você pode ter. E aí eu passei a desenvolver programas de imersão, de mentorias, que eu venho desenvolvendo nos últimos 15 anos. E que foram transformadores. Mas, de novo, porque eu precisava de um plano B de vida para mim. Eu precisava de um plano belino. Não era um plano B para vender uma imersão para terceiros. Eu precisava mudar o meu mindset. Eu precisava encontrar um novo propósito e uma nova motivação para mim. E não mais um projeto. E eu encontrei na Escola da Vida a oportunidade de me motivar e me ressignificar no projeto dos outros. Eu entendi que não precisava ser um projeto autoral.
Eu não preciso ser autor de tudo que eu faço. Eu posso ser facilitador, acelerador, tanto que eu fui considerado um acelerador de pessoas. E aí eu encontro nessa jornada um pequeno vilarejo na Itália, lá no extremo norte, no Piemonte, com menos de 100 habitantes, que por uma enorme coincidência, que no meu caso nunca é coincidência, chama-se Comune de Belino. E eu adotei essa cidade. E lá eu tenho o centro permanente da Escola da Vida. Eu levo grupos para Belino, que passam uma semana comigo, caminhando nas planícies de Belino, e eu dou aulas sentado no telhado das casas de pedra nessa localidade. E isso virou um documentário. E esse documentário ele traz o início da minha caminhada 29 anos atrás, quando eu comecei a frequentar um mosteiro zen, para buscar esse autoconhecimento, esse desenvolvimento humano, e hoje chega até Belino. Acabei de comprar uma propriedade em Belino para poder, de fato, ter uma bandeira ali permanente. E o meu processo e o meu objetivo é a construção desse legado. Mas não é o legado do Ricardo Belino. É o legado de um conjunto de pessoas que compartilham dos mesmos valores. E na bandeira de Belino, a gente tem um símbolo que é o lobo. E aí eu criei o conceito da alcateia dos lobos de Belino. E agora, para ilustrar esse novo momento, desse retorno a Belino depois da pandemia, eu que tive o contato com um grande artista, escultor italiano, Modica, que fez o Touro de Wall Street, eu havia conversado com ele para ele me fazer uma instalação de 25 lobos que compõem uma alcateia em tamanho natural lá na cidade. Ele morava em Vitória, que é uma cidadezinha pequena, que tem o nome da minha filha, mas infelizmente a pandemia o levou. E eu, num jantar recente, encontrei um jovem escultor brasileiro, ítalo-brasileiro, que fez o touro do Bovespa, que foi encomendado pela B3, e fiz uma provocação a ele, e ele aceitou. O Rafael Brancatelli, que é um jovem fantástico, e ele está desenvolvendo essa instalação com 25 lobos, e nós vamos inaugurar a Escola da Vida esse ano, no dia do meu aniversário, do 28 de junho, com essa alcateia, que será composta por grandes amigos e figuras importantes. Meu querido Mário estará lá e terá certamente parte dessa alcateia, terá o seu próprio lobo ali, para construir o seu próprio legado, não é o meu legado, né? Então, eu acho que é importante a gente relembrar algumas coisas, né? Então, e Belino tem essa vocação, é uma coisa muito inspiracional, muito... voltado para empresários? Sim, o drive das pessoas que vêm me procurar são empreendedores. É uma mentoria. É uma mentoria. Sim. Mas o interessante é que há uma desconstrução desse processo mental, porque de fato as pessoas, ao chegar lá ou estarem comigo nessa caminhada, elas se reconhecem muitas vezes tristes, muitas vezes refém da gaiola de ouro, muitas vezes precisando de uma chave para sair, sabe, para encontrar essa libertação. Então, eu acho que aqui é que tem uma diferença muito grande. Eu não sou uma escola de negócios, eu sou uma escola de gente que fala de felicidade em primeiro lugar e que busca essa mudança de mindset para expandir as possibilidades de você fazer o que você quiser na sua vida, mesmo que não seja um negócio. Mas se for um negócio, que você possa fazer ele da melhor maneira possível. Sensacional, Belino. Fantástico. Olha, que entrevista, hein, Mari? Fantástico. Eu gostei demais de estar aqui com você. bom, Eu quero não te tinha agradecer. dúvida. Eu também gostei da sua. Nossa, gostei demais. E isso tem muito a ver do que a gente está falando ultimamente, de mindset, de mudança de comportamento. Acredito que a sociedade ela não vai sobreviver se ela não tiver essa mudança. A gente está chegando aí a um estágio que as pessoas precisam dessa transformação. Sim. E muito rico que você trouxe aqui esse tema da gaiola de ouro. Sim. Quantos empresários, CEOs, conselheiros vivem nessa realidade. E queria te agradecer. Prazer é todo meu. Pelo foi seu ótimo. tempo, de você estar aqui com a gente, de poder trazer esse insight tão poderoso para as pessoas terem coragem, motivação para darem esse próximo passo. Porque não é fácil. Não, mas o que é fácil não tem graça. Tem graça. Eu gosto de coisa difícil, complicada. É assim, a vida tem que pagar o preço. Quer ter sucesso? Prepare-se para pagar o preço. Bora pro jogo, né? Vamos embora. Bora pro jogo. Obrigado, Belino. Muito Mário, obrigado mesmo pela sua obrigado a presença. você. Bárbara, parabéns mais uma vez. Foi ótimo. Obrigada, muito Obrigadíssimo. obrigada. Então, pessoal que está me vendo aqui, o Belino vai me dar o link. Exatamente. Para você fazer a sua avaliação do seu
portfólio de ativos. Eu quero fazer isso hoje. Vou lhe mandar agora. Meu Deus, meu Deus. Eu vou deixar no link aqui abaixo do YouTube para você fazer esse teste. Com certeza. Eu tenho certeza que vai te dar uma decisão, vai ter que tomar uma decisão. Ele começou esse podcast falando assim, você tem que tomar uma decisão. E talvez esse seja um primeiro passo, sim ou não? Toda jornada longa tem um primeiro passo. Não consegue fazer ela pelo último. Então, vamos começar a dar o primeiro passo hoje. Adorei. Então, você que está me assistindo aí, já deixa o seu like, compartilha esse podcast que foi fantástico. Eu acredito que foi o melhor podcast que eu gravei até agora. Nossa, muita gratidão pela sua vida. Obrigada mesmo. Amém. Que grandes insights na minha vida você provocou aqui hoje. Que bom. De verdade, Então, de verdade. Cumprimos com a nossa missão. É isso De que verdade, importa. a minha cabeça já está fervendo aqui, eu preciso escrever um pouco. Já quer ligar o computador para poder fazer. Já quero escrever um pouco, mas você que está me assistindo, faça o teste. Depois você escreve nos comentários aí qual foi o insight desse teste aí para você tomar o seu próximo passo. E obrigada, Belino, obrigada, Mário. Prazer imenso estar aqui Vejo com vocês. vocês aí num próximo episódio. Um beijo e até mais.